Olá pessoal, vamos à segunda aula da unidade 1 de Sistemas e Unidades da disciplina de Medidas Elétricas do IEMAC. Nessa aula nós vamos verificar o Sistema Internacional de Unidades, os padrões elétricos de conversões e alguns exercícios. Bom, o IMETRO, o Instituto de Metrologia e Normalização e Qualidade Industrial, é um instituto nacional, brasileiro, tá aqui o site para quem se interessar em consultar, tá certo? Tem um sistema de unidades, que é baseado no Sistema Internacional de Unidades. Então nós temos aqui os símbolos, das unidades, aí o nome aqui das unidades, tá? E a grandeza que essas unidades representam. Mas para ilustrar, olha só a nossa curiosidade da aula de hoje, Vamos pensar um pouco sobre a importância desses instrumentos, tá? Todos nós, em nossas residências, dispomos de um instrumento como esse, tá ok? Vamos pensar um pouco e pesquisar e verificar como será que esse equipamento funciona, tá? Depois conte-me como que ele funciona e como que vocês descobriram, ok? Bom, então vamos lá para as medidas, Então, o valor numérico, tá? O valor numérico das medidas, ela é dividida nesse ponto. Então, nós temos aqui o valor numérico, tá? Que são, na verdade, os números, tá? O espaço de um até o caractere, Então, esse aqui é a parte numérica, tá ok? Essa aqui é a representação da unidade, da unidade, prefixo da unidade, que no caso aqui é a unidade de comprimento, o centímetro. Então é representada dessa forma as medidas, Então assim, a notação científica completa é x, que é igual a x mais ou menos a variação, de x em função de 1, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de V1, que é 10,5, mais ou menos, que é a variação aqui dessa medição aí de V, em relação a V, ok? Bom, então as medidas, para assegurar a parte inteira da parte decimal, é empregada sempre uma vírgula. Então eu tenho aqui a parte inteira, no caso 1, e a vírgula e a parte decimal. Então 3,37, essa segunda parcela aqui é a parte decimal, esse aqui também é a parte decimal, no caso aqui o sétimo é a parte inteira. Quando o valor absoluto for menor do que 1, tá? For menor do que 1, o zero estará sempre à frente. Então, nós temos aqui, esse aqui, valor menor do que 1, 0,8, 0,31, tá? E 0,450 também menor do que 1. Então, nós teremos aí sempre o zero e vírgula. A grafia dos nomes, quando escritos por extenso, as unidades começam por letra minúscula, mesmo quando se refere a nome de cientistas, Então, assim, se você for escrever um valor, por exemplo, de 1 ampere em extenso, você vai ter que colocar, o mesmo sendo o nome próprio, o nome do cientista, você vai ter que escrever ele de forma correta, ampere, Kelvin ou Newton, começando com letra minúscula, é a forma correta de se representar as medições, ok? Bom, então as medidas, ela tem aqui um quadro mais voltado para o setor elétrico, logicamente que esse quadro é muito mais amplo, Tirei aqui a parte mais importante para a gente. Então nós temos aqui a perda de calor, na energia elétrica, o joule. Nós temos aqui o watt, o ampere, o coulomb, o volt, o ohm, o siemens, farad, graus,
Kelvin é o candela, né? Que é a intensidade de lumes, né? O fluxo luminoso, o lux. Então, nós temos aqui a grandeza, né? O que está sendo medido nesse lado aqui, tá? Nós temos aqui o nome no plural, tá? E o símbolo. Isso aqui é de extrema importância quando você vai fazer algum trabalho técnico, tá? E você precisa expressar esses resultados, essas medições nos seus relatórios técnicos. Você tem que usar a nomenclatura correta das medidas, ok? Bom, então nós temos aqui, por exemplo, algumas mudanças de nomes, né? Que a gente vai fazer para vocês. Então, assim, no curso técnico a gente utiliza muito essas notações, né? De base 10, tá? Então, assim, nos exercícios que a gente faz, em todas as outras grandezas, a gente sempre faz essas conversões, ok? Então, eu vou fazer alguns exemplos, depois deixo alguns exemplos para vocês fazerem. Então, 100 miliamperes, quantos quiloamperes equivale? Né? Ora, consultando a nossa tabelinha aqui, 100 miliamperes, né, é a mesma coisa de eu pegar esse valor aqui, que esse está multiplicando, ele vem aqui com 1000 miliamperes. Tá ok? Que é exatamente a nossa notação aqui, 10 a menos 3, né? Que é igual aqui ao nosso 10 a menos 3. Ok? Então, isso aqui vai dar igual aqui a 0,1 amperes. Ok? 100 miliamperes equivale a 0,1 amperes. E o K, né? Nosso K aqui é 1000. Né? É 1000. Que é o que vale a 10 elevado à terceira. Ok? Então, eu pego esse valor aqui, multiplico aqui por 10 à terceira, e eu tenho aqui 100 quiloamperes. Ok? Muito fácil, é bem utilizado no curso, então acredito que vocês não devem ter dificuldade. No exemplo seguinte, né, nós temos aqui 13.000 kV, né, que é 13,8, né, vezes 10 à terceira, né? Ok? Então, nós queremos saber quantos volts, né, tem nesse circuito, ok? Então, nós teremos aqui no caso 13, aí a vírgula, né? 13.000, né? 3 casos depois da vírgula, que aqui significa o K, ok? Então, nós temos 13.800 volts, 3.8 kV, significa 13.800 volts. Aqui, 2 ohms, quantos micro-ohms, né? Então, o micro é 10 a menos 6, ok? Então, isso aqui ficaria, você poderia colocar de várias maneiras, você pode colocar 0,03002, tá? Então, isso aqui é 10 a menos 6, seria 0,0002 micro-ohms, ok? Aqui, 10K, né? K equivale 10 vezes K, né? Que é o que é 1000, né? Então, nós temos aí 10.000 ohms, ok? Beleza. Qualquer coisa, se orientem pela tabela, ou então faça os cálculos de conversão,
que rapidinho a gente pega isso daí. Para treinar, eu vou deixar com vocês aqui alguns exemplos e depois vocês me contem quais foram os resultados, ok? Bom, aqui mais uns padrões de unidades, né, que a gente vem colocando, né, que já tem uma tabelinha um pouco para facilitar, um pouco mais compacta para consulta. Então, as notações científicas, né, na base 10, tá ok? Que você imaginar quantos zeros tem aqui, de uma forma mais fácil, são 5 zeros. Então, seria 3 vezes 10 à quinta, né? Aqui são 871, que é a mesma coisa que 8,71 vezes 10 a 2. Esses vezes 10 a 2, tá, equivale a 8 vezes 71 vezes 100. Tá? Se fizer na calculadora, vai dar exatamente aí 871, ok? A mesma coisa de 7.425, você multiplicar isso aqui por 10 à terceira, a mesma coisa de pegar esse valor e multiplicar por 1.000, né? Se pegar esse valor aqui, 7.425, multiplicar por 1.000, vai ter esse valor aqui, tá? Quando você tem o valor negativo, né, expoente negativo, isso aqui é uma divisão. Então, você vai ter 10 elevado à terceira, né, que é 1.000. Então, você vai ter 1 dividido por 1.000, tá? Que vai dar exatamente o valor de 0,001, ok? Daí por diante. Bom, então vamos ver aqui um ponto interessante que é a parte das aproximações, tá? De arredondamento de números, tá? Então, assim, nós temos quando o número real, né? E nós temos o número duvidoso na escala, tá? Então, quando o número for maior do que 5, a gente arredonda o algoritmo duvidoso para mais. Tá? Quando passar de 5, a gente arredonda para mais. Quando for menor do que 5, a gente arredonda o número duvidoso para menos. E quando ele for igual a 5, torna-se ele o algarismo duvidoso, o número par. Então vamos nos exemplos. Olha só, uma escala que eu fiz uma medição de 5,6, certo? 428. Então, 428, esse aqui é o número duvidoso, tá? Como ele é menor do que a escala de 500, a gente acaba mantendo esse primeiro dígito como duvidoso e faz uma aproximação aqui para 5,64. Vamos ver outro exemplo para clarear melhor. 49,67. Tá? O número duvidoso aqui é o 6. Lógico que essa unidade aqui, 67, ela é maior do que a unidade de 500. Então, se for maior, a gente aproxima para o próximo número. Então, o próximo número de 0,67, ele vai 0,68, 0,69 e vai ao 0,7, ok? Então, a gente faz a aproximação para 49,7, conforme essa primeira regrinha aqui. Bom, quando a escala tem, por exemplo, 305,42, em que o número duvidoso aqui é o 5, então esse número aqui da escala duvidosa, que é o 42, ele é menor do que 500. Sendo menor do que 500, a aproximação conforme essa segunda escala aqui, ela é para menos. Então, ficaria apenas os 505 como arredondamento, ok? No caso aqui, esse número aqui, como é igual a 5, tá? Torna-se o par duvidoso, né? Então, assim, quando ele é 35, ele foi aproximado aí para parcela maior. 0,35 vai chegar a 0,4 na sequência, tá?
em 12,65, tá? Ele pode atribuir aí na última situação, né, a escala de 12,6 aproximando. Okay? Então, nesse momento aqui, você pode ter ele tanto aproximar para mais, né, como também aproximado para menos. Bom, então vamos ver aqui essa questão de número duvidoso para ficar mais claro para vocês. Imagine essa escala aqui em centímetros, né? Então nós temos uma medição mais ou menos nesse ponto. Ok? Mais ou menos nesse ponto. Aí nós temos aqui uma medição de 4,73. 4,73. Então seria esse 73 aqui, ele é duvidoso, certo? Ele é duvidoso, né? Por que o 73 é duvidoso? Porque ele está no momento que você não tem uma precisão dessa área aqui para saber exatamente se essa medição está aqui. Tá ok? Então, assim, para ficar mais algarismo, tirando a parte mais significativa, nós vamos ter aqui de forma mais precisa que ele está em torno de 4,7. É mais assertivo dizer que está em torno de 4,7, mesmo tendo um algarismo aqui duvidoso na escala. Observe esse outro exemplo aqui. Nós temos aqui o 16, né, e o 17. Ok? Então, nós temos aqui o 16, 16 aqui, 1, né, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o 6. Então, nós temos 16, né, vírgula, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegamos aqui no 6, nesse ponto, a gente tem certeza, tenho certeza que essa medição aqui é 16,6. Passando um pouquinho nesse segundo ponto, eu já não tenho a precisão, que é exatamente isso. Então, mas só que a medição não está aqui, a medição está nesse ponto, né? Então, se eu disser que é 16,6 centímetros, está errado. Por quê? Porque ele não está nesse ponto, ele está um ponto mais à frente. Então é errado dizer que é 16,6, porque essa medição aqui, né, da barra está maior do que 16,6. Então é errado. Se eu disser que está 62,2, né, se eu fracionar isso aqui, né, em 10, né, se eu fracionar isso aqui em 10 unidades e dizer que esse aqui é 2, né, que isso aqui é 2, seria mais ou menos isso aqui, 16,62, mesmo tendo esse algarismo aqui, ó, duvidoso. Ok? Então esse é um exemplo aí para a gente demonstrar melhor como que seriam os algarismos duvidosos.